Começando agora mais um episódio Sabedoria dos Números com a numeróloga Márcia Pugliese. Olá, eu sou Márcia Pugliese, numeróloga, e eu estou aqui hoje, nesse segundo episódio, vamos se dizer, desse projeto Paranormal Plus, e, como prometi, vou começar a elucidar, ponto por ponto, caminho por caminho, do que é a numerologia, esta ciência tão maravilhosa, essa ciência tão poderosa, que ajuda diariamente a gente, muitas vezes sem a gente saber. É isso mesmo. E como sempre, para abrir, essa nossa conversa, eu vou pedindo permissão para você que de repente está aqui com a gente, mas está na sua casa, ou de repente no seu carro, no seu trabalho. É sempre com muito respeito, com muito carinho, que eu falo juntinho de você. E vamos lá, vamos dimensionar, vamos exemplificar o que é a numerologia, como começou a numerologia, para vocês entenderem a grandiosidade disso tudo. Nós temos registros há mais de 5.000 anos da numerologia, várias ciências foram utilizadas dentro da numerologia por culturas, por povos diferentes. Existe a numerologia pitagórica, que a base é do grande filósofo e matemático grego, Pitágoras. Existe a numerologia cabalística, que vem do judaísmo, o povo judeu utilizou e utiliza até os dias de hoje. Existe a numerologia oriental, onde os chineses, os japoneses, o pessoal do Oriente Médio também, árabes, a parte dos judeus, enfim, utilizaram a numerologia, mas dentro das minhas pesquisas, dos meus garimpos de conhecimento, eu também acessei que existe a numerologia andina, pertinho aqui nos Andes. Existe a numerologia asteca, maia, e também outros povos da América do Norte e América Central. Olha a grandiosidade disso tudo, Cada cultura, cada povo usaram a numerologia para poder fazer uma colheita, fazer um plantio, usaram técnicas desta ciência para fertilidade, para, infelizmente, conflitos, para curas. Então, nós temos muitos registros desta ciência ao longo da história da humanidade. Porém, a base da numerologia pitagórica é a mais próxima da nossa cultura. É lógico que nos meus atendimentos eu coloco pitadas da numerologia cabalística quando eu falo dos anjos guardiões, que cada um tem o seu, dos anjos cabalísticos, quando eu falo de um salmo da Bíblia, do Torá, do Alcorão, quando eu falo, de repente, das cores em relação a letras e alimentos. Então eu vou dando pitadas assim de tudo que eu conheci, dentro de todas as técnicas. A numerologia oriental fala muito de preços, valores, senhas, Eles são muito ligados, os japoneses, os orientais, em relação a essa cultura. Você pode ver que existem os orientais que não compram apartamentos, que tem o número 4, que tem o quarto andar, enfim, tudo isso vai pavimentando, vai mostrando o quanto a numerologia é utilizada e nós nem temos informações sobre isso. Mas aqui você vai ter a chance de ponto por ponto ir entendendo todos esses meandros. Eu sempre falo que quando nós nascemos com o livro da nossa história debaixo do braço. Nesse livro tem as páginas escritas, lacradas, não muda, pai, mãe, irmãos, filhos,
alguns relacionamentos, faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento. Então, a numerologia, ela sinaliza, ela pavimenta, ela direciona para melhores caminhos. Mas no mesmo livro da vida, existem as páginas em branco, páginas que nós vamos escrevê-las com o nosso livre-arbítrio. Então, a numerologia, ela sempre vai sinalizar esses melhores caminhos. Quando nós olhamos um nome de nascimento, é esse nome que nós precisamos estudar, em princípio, é o nome que nós nascemos, o nome que nós somos registrados, nós vamos perceber que esse nome é composto de vogais e consoantes. Esse nome tem um nome, às vezes um nome complementar, por exemplo, José Carlos. José é o nome, Carlos é o complemento. Tem os sobrenomes, que muitas vezes vêm com o sobrenome ancestral da mãe, com o sobrenome ancestral do pai. Então, um nome, ele sempre vai mostrar, exemplificar muito do caminhar da vida da pessoa. Porque as vogais desse nome, elas mostram a essência, o que a pessoa tem na alma, o que ela traz dentro de si. E muitas vezes essa energia, existem, vamos se dizer, frentes espiritualistas que falam que pode ser até uma outra vida. Mas vamos ficar aqui, né, nesse momento. Então, as vogais, elas vão mostrar como a pessoa é. Elas vão, é como se a gente entendesse o que nós trazemos dentro de nós. As consoantes, elas mostram como nós nos apresentamos para a vida, como nós aparentamos, é como a outra pessoa nos enxerga, é como o mundo nos vê. É uma casca, né? Porque muitas vezes a gente demonstra algo e lá dentro é outra coisa. Tem até um ditado popular que diz que as aparências enganam, não é assim? Porque muitas vezes a pessoa pode ter uma essência super contida, uma essência super conservadora, mas ela aparenta ser mais descolada, ou vice-versa. Então, é o estudo que vai mostrar, até para você se posicionar. Quantas pessoas passam por mim e falam, nossa, Márcia, as pessoas têm uma ideia tão errada de mim, e eu falo, porque você aparenta algo que você não é. E aí a pessoa entende melhor, trabalha melhor tudo isso e fica mais fácil, mais confortável na convivência. A mesma coisa quando nós vemos o nome todo. O nosso primeiro nome, no caso anterior que eu falei, José Carlos, que é o José, é a chave que abre portas na nossa vida. Então, o nosso primeiro nome é o Abra de Sésamo. É o nome que, se a gente entender a força que ele tem, aquilo que ele traz de positivo e de negativo, nós vamos conseguir abrir portas muito interessantes. O nome complementar, lógico, tem uma leitura, bem como os sobrenomes de família também. O nome inteirinho é o nosso caminhar. Nascemos um ponto zero, passamos um caminhar, né, um trilhar na nossa história de vida, cada um com uma fase, com uma idade. Em algum momento a gente vai partir, né, porque não somos eternos aqui, nesse planeta Terra, mas em outras dimensões. Então, o nosso nome inteirinho, ele vai mostrar esse trilhar, esse caminhar, os altos e baixos, as superações, os momentos que nós vamos ter dentro da nossa vida. Eu acho isso muito lindo, a gente consegue entender muitas coisas, e quanto mais nós vamos nos aprofundando, mais nós vamos compreendendo o quão grandioso é todo esse conhecimento. E quando nós trazemos o nome da mãe, sobrenome de mãe, nós vamos acionar pontos importantes na nossa vida, né? Então, nós acionamos a energia do sucesso, nós vamos acessar os relacionamentos, porque tudo que vem de mãe, a força é sucesso, relacionamentos em geral, a nossa fé, a nossa saúde, é a força ancestral de mãe. E quem tem esse sobrenome é muito legal. Por exemplo, eu não tenho o sobrenome da família ancestral da minha mãe, mas eu fui procurar entender o que era tudo aquilo para eu colocar na minha vida. Porém,
Quando a gente não vem, tem uma corrente muito forte espiritualista que fala que quando a gente não vem com o sobrenome da mãe, é porque o karma, as brigas de família foram zeradas no nosso nascimento. Ninguém deve nada para ninguém. Essa família não deve nada para mim. Porém, também não significa que quando a gente corta o cordão umbilical, as tretas, né, como o pessoal fala popularmente, comecem tudo novamente. Pode começar tudo de novo. Da mesma forma, o sobrenome do pai. O sobrenome do pai nos traz a força ancestral do levantar da cama e ir para a vida, e para lutar pela vida. É ele que nos traz pioneirismo, é ele que nos abre caminhos profissionais, materiais, ele que faz a gente arregaçar as mangas e ir à luta. Então, quando a gente compreende esse sobrenome ancestral de pai, as coisas fluem com mais facilidade. Porém, também muitas pessoas não vêm com o sobrenome de pai, mas significa que está zerado perante o universo, mas só o fato, né, de cortar o cordão umbilical e aquele pai não reconhecer aquele filho e não dar o sobrenome para ele, já começa aí um ponto a ser trabalhado. Mas, como eu sempre falo, está tudo certo perante a ordem divina. Nós temos que fazer sempre o nosso melhor e confiar, né, no plano divino, e as coisas vão fluindo e a gente vai superando, evoluindo, que é isso que a gente veio fazer aqui. Por isso que é muito importante a gente compreender ponto por ponto do nosso nome, das nossas letras, das combinações de sobrenome. Da mesma forma, muitas pessoas me procuram, porque hoje é muito comum as pessoas buscarem uma dupla cidadania, né, dos seus ancestrais, italianos, portugueses, espanhóis, enfim. E muitas vezes tem que adquirir o sobrenome daquela família para conseguir, né, a cidadania. E acaba tendo muitas dificuldades ou não, em virtude desse sobrenome que foi agregado, não foi de nascimento. E também o pessoal que se casa. Hoje está muito comum no casamento ter a troca de sobrenome, né? Então, um pega o sobrenome do outro. E existem as maldições de família, né? Então, tem famílias que quando você herda um sobrenome, te ajuda muito. É um sobrenome bom, próspero, positivo. E tem famílias que quando você herda o sobrenome, quando você traz esse sobrenome para a sua realidade, acaba trazendo também as dificuldades, os conflitos. Por isso que é muito importante a gente estudar o sobrenome que a gente vai colocar na vida, né? E se é necessário ou não. Tem muitas pessoas que ficou com o nome de nascimento e pronto, tá tudo certo, né? Então, eu sempre falo que a gente precisa ter muita consciência, conhecer bastante tudo isso para que a gente possa melhorar cada vez mais e não trazer travas, não trazer pontos que podem negativar esse caminhar. Então, falamos do primeiro nome, que é a chave, do nome complementar, que traz uma mensagem, do nome da mãe, que é super importante, contendo ou não, né, no seu registro, o nome do pai também. Falamos também agora do nome das letras em trânsito. Da mesma forma que existem trânsitos planetários, Lua, né? A Lua vai mudando de fase de 7 em 7 dias, Lua cheia, minguante, crescente, nova. Os planetas na órbita terrestre, eles fazem um caminhar aí, eles fazem um trânsito. Planetas geracionais que passam no mesmo ponto de 12 em 12 anos, de 28 em 28, enfim. O Sol, né? Que de alguma forma faz no seu percurso aí as 24 horas do dia. Então, também no nosso nome existem as letras em trânsito, letras que ficam um período na nossa vida e ativam determinados pontos, determinadas áreas. E no estudo nós analisamos tudo isso. Analisamos também quantas consoantes, quantas vogais, se o seu nome começa com vogal ou consoante, né? Porque tudo que a gente fala de vogal, A, E, I, O, U, e o Y, que ele é uma letra mutável, tanto ele pode ser consoante quanto vogal, nós estamos falando de letras que ativam as nossas emoções. As letras, vamos se dizer, vogais, elas mexem
com a nossa espiritualidade, elas ativam a nossa espiritualidade, a nossa conexão, elas ativam o nosso emocional, então são letras mais emotivas. Todas as pessoas que começam o nome com a letra vogal, exemplo, Adriana, Ernesto, Osvaldo, Iara com I, Úrsula, são pessoas que são acessadas pela emoção. A hora que você fala alguma coisa, ela vai direto para o emocional, tá? Isso tem toda uma leitura. Da mesma forma que as pessoas que começam com consoantes, que são a maior quantidade, né? O alfabeto tem mais consoantes do que vogais, são pessoas que são acessadas pelo mental. Então, sempre você vai perceber que a pessoa primeiro vai racionalizar, para depois emocionar. Então, isso é uma leitura. O Y eu gosto muito de falar, porque quando eu aprendi lá atrás, eu aprendi que o Y ele era seguido de uma vogal, ele era considerado consoante. E seguido de uma consoante, ele era considerado vogal. Exemplo, Mari, R-Y, o final, ele era considerado vogal. Iara, o Y com o A, é considerado uma consoante. Porém, eu peguei casos, Maiara, por exemplo, com Y. Tem a vogal, o Y e a consoante. Então, como que eu posso ler isso? E foi aí que, garimpando, pesquisando, eu percebi que o Y é uma letra mutável. Então, todas as pessoas que têm a letra Y, de alguma forma, elas ficam oscilantes. Tem horas que elas estão muito vogais, tem horas que elas estão muito emocionais, e aí é importante a gente entender, né, esse momento e a pessoa também. Porque às vezes a pessoa fala, puxa, Má, eu sou bipolar, né? Nossa, cada hora eu tô de um jeito. Não é. É uma letra que tem essa vibração, essa característica, e você compreendendo isso fica um pouquinho mais fácil. Então, falamos do nome, certo? Falamos da quantidade de letras, das letras em trânsito, de tudo o que significa. Olha só quanta informação eu posso passar para você apenas com o seu nome. Você sabia que o seu primeiro nome é uma chave importantíssima? E quantas pessoas não gostam do nome que tem? E aí eu vou voltar um pouquinho, aprofundar um pouquinho numa corrente espiritualista que fala que nós intuímos pai, mãe e familiares pelo nome que precisamos. Não pensa que você tem esse nome por acaso. Muito pelo contrário. Esse nome é necessário, toda a combinação de letra, número, para te trazer essa evolução, para você trilhar cada letrinha, cada nome e evoluir, né? Ascender, que a gente fala. Então, comece a gostar e a respeitar esse nome. Eu percebo que muitas pessoas que não gostam do próprio nome é porque elas trazem uma trava, elas trazem memórias inconscientes e sabem aquilo que elas vão ter que superar e passar. Mas quando a gente compreende, fica bem mais fácil, não é? Então, o nome a gente tem que respeitar, a gente tem que gostar. Eu vou até contar um fato de uma pessoa que eu atendi alguns anos atrás, e num dos programas que eu fiz falando sobre isso, a importância de a gente gostar e respeitar o nosso nome, ela ficou muito mexida e ela veio passar em consulta comigo. E ela falou, Má, esse programa me chamou a atenção, porque eu nunca gostei do meu nome. Eu tenho 3 irmãs, meu pai colocou um nome bonito em todas elas. Ó, olha como a pessoa traz esses ranços, né? Você vê, uma tem o seu nome, é sua xará, Márcia, eu acho lindo. A outra se chama Célia, também acho super bonito. A outra se chama Carla, também gosto. Aí eu fui nascer no dia de um santo e meu pai achou lindo colocar o nome do santo no feminino em mim. E eu detesto o meu nome, eu tenho trauma desde criança em relação a isso. Tanto é que ela trabalha, né, até hoje ela é minha cliente, ela trabalha numa indústria multinacional e diz que todo final de ano
essa indústria faz uma big de uma festa para os funcionários, e nessa festa é sorteado moto, celular, televisão, viagens. Só que a regra é que a pessoa sorteada tem que estar presente na festa para receber o prêmio. Se a pessoa não estiver presente, o prêmio é sorteado para outra pessoa. E foi quando, né, numa das festas, num dos anos que houve a festa, ela foi sorteada pela moto. Ela ganhou a moto na festa. E quando começaram a chamar o nome verdadeiro dela, porque até então todo mundo conhecia ela como um outro nome. Eu vou abrir aqui, não estou falando especificamente sobre nome para não ser antiética, mas o nome dela era Francisca. E a maioria das pessoas conheciam ela só como Fran, ou Francis, só. E as pessoas achavam que era esse nome. A única pessoa que sabia era do RH, né? Porque ela tinha as documentações, enfim. E quando começaram a chamar lá no salão, Francisca, ganhou a moto. Francisca, venha receber a sua moto. Ela disse que travou no meio do salão. Diz que ela só teve perna para correr para o banheiro, se trancar no banheiro, e ela não recebeu a moto. Ela passou para outra pessoa porque ela não foi, né? E a regra era estar presente. E tudo aquilo porque ela não gostava, ela não aceitava. E daquele momento em diante, quando ela passou por mim, ela percebeu a grandiosidade que era honrar aquele nome que ela mesma, de alguma forma, escolheu. Então, você pode estar nessa mesma situação, né? Às vezes, eu tenho pessoas que não gostam do sobrenome do pai, eu tenho pessoas que não gostam do sobrenome da mãe, tudo tem jeito. Porque quando nós fazemos o estudo, nós vamos equilibrar tudo isso, inclusive a assinatura. A nossa assinatura é a nossa impressão digital no universo. Quando nós assinamos, nós imprimimos uma força, uma energia. É o nosso QR Code. É nosso código de barras, né, para ser reconhecido no universo. Então, é muito importante a gente assinar o mais limpo possível, legível, com traços que terminam a última letra para frente ou para cima. Se você tem uma assinatura enrolada, enroscada, traços que voltam, é muito comum o pessoal terminar o O, só uma bolinha, não faz aquele lacinho para frente, isso é péssimo. Terminar o S para dentro, né? Também é muito ruim. Ou, de repente, Santos, né? Então volta o S, laça lá para dar o corte do T, também é muito ruim. Então, tudo isso é estudado dentro de uma consulta para você assinar da melhor forma possível. E é interessante que também ao longo desses anos todos de atendimento, eu percebi que existem pessoas, quando elas são muito egóicas, né? Quando o ego é maior do que a sua própria vida, a gente procura fazer uma assinatura que o nome, o primeiro nome fique abreviado, para a pessoa baixar um pouquinho a bola, né? Então, em vez de colocar Adriana, eu coloco só o A e fortaleço os sobrenomes. Existem pessoas que o sobrenome da mãe pesa tanto na vida que se ela colocar inteiro vai ficar um peso maior. Então, às vezes, a gente abrevia o sobrenome da mãe ou o sobrenome do pai. Ou, de repente, a pessoa tem uma estima, uma baixa estima tão no dedão do pé. O que a gente faz? A gente faz a pessoa assinar o nome, o primeiro nome inteiro, e abrevia os outros nomes na sequência, os outros sobrenomes. Quando a pessoa tem 2 nomes, José Carlos, Carla Regina, quando a pessoa tem baixa estima, é interessante assinar os 2 nomes próprios, completos, e minimizar o aspecto da família, porque muitas vezes é a carga das letras e do nome da família que faz a pessoa se sentir pequena, se sentir pouco na vida. Então, vocês percebem quanta informação eu posso dar? Quanto esta ciência é poderosa, é direcionadora, ela é uma ciência que realmente está para nos ajudar. E eu sempre gosto de frisar que tudo isso são tendências, não são sentenças,
porque tudo na vida é positivo e negativo. Nós estamos num planeta bipolar, que é a Terra, Polo Sul, Polo Norte, doce, salgado, lua, sol, enfim. Então, na nossa vida também, nós temos que aprender a ponderar. O ideal é minimizar o negativo e fortalecer aquilo que nós trazemos de positivo. Eu vou ficar muito feliz se você me seguir no meu Instagram, que é o marciapugliese.oficial. Ali é postado diariamente todos os aspectos, né, de textos, podcasts, lives, tudo aquilo que foi bom para mim durante a semana, eu compartilho com você lá. Você vai ter um acesso de coisas muito interessantes. E também ficarei feliz se você se inscrever no meu canal no YouTube. É um canal singelo, mas é um canal aberto para você ter todas as informações, mini-aulas, tudo que eu fiz até então, participações de podcasts, de lives, de programas, de rádio, de TV, aquilo que foi bom compartilhando com você. Tá? O meu canal do YouTube é o Márcia Pugliese Oficial. E é isso, né? Aos pouquinhos eu quero passar todas essas informações para você entender que tudo tem jeito. Se o universo manda uma situação na sua vida é porque ele tem certeza que você vai dar conta, ele tem certeza que você vai conseguir. Caiu um problemão na tua cabeça? Tá bom, vai, chora meia hora, engole esse choro, limpa as lágrimas e o que eu preciso fazer? Qual é o caminho que eu preciso seguir? E você pode ter certeza que você vai conseguir com mais facilidade do que ficar reclamando, né? Quando a gente fica reclamando, a gente acessa as esferas do reclamor, do pouco, da vida, da escassez. E quando a gente agradece, a gente acessa as esferas da abundância, da prosperidade. Eu sempre falo em todos os meus programas, participações, workshops, enfim, que quando a gente agradece, a graça desce. Então vamos começar a agradecer mais do que reclamar? E eu sei que nós estamos chegando nos momentos finais da minha participação, do programa. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar nesse projeto, gratidão eterna aos meus pais, ao meu filho, meu tesouro mais valioso, a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, prestigiando esse projeto grandioso, a você que já passou por mim e me segue. Quero agradecer o Paranormal, né, os meninos, o Alê, o Guru do Himalaia, Fabiano, que me ajudou na técnica, o Edu, que é o nosso produtor. Um beijo no coração de todos vocês. Até o próximo episódio. Márcia Pugliese, numeróloga. Gratidão. Encerrando agora mais um episódio, A Sabedoria dos Números com a numeróloga Márcia Pugliese. Siga as nossas redes. Instagram, marciapugliese.oficial. Canal no YouTube, Márcia Pugliese Oficial.